Oi, gente! Gratidão e alegria, que prazer estar aqui no nosso Espelho Mágico. Olha, para você que não me conhece, eu sou a Patrícia Joe, a apresentadora, jornalista e advogada. E hoje estou aqui com o nosso Espelho Mágico, trazendo uma informação, um assunto de suma importância: cirurgias plásticas ou reparadoras. Você está aí pensando? Estou precisando de dar aquela recalchutada, ficar bonita, elevar a autoestima. Para falar sobre esse assunto, gente, eu trouxe aqui uma entrevistada, uma sumidade, a doutora Patrícia Rezende. Ela que é fisioterapeuta e especialista em pós-cirurgia. Oi, doutora Patrícia, que prazer, que alegria estar com você. Uma alegria é minha, Patrícia. É muito bom. Você sabe que quando você me convidou para falar de cirurgia plástica, eu falei assim, não vou não. Afinal de contas, não sou cirurgiã plástica. Quem deveria falar sobre cirurgia plástica era um cirurgião plástico. Mas depois eu pensei, pessoal, eu tenho uma bagagem tão grande com a cirurgia plástica e a gente acaba conhecendo muitas técnicas, muitas tecnologias e uma experiência muito grande, porque a cirurgia plástica é o pré, é o intra e o pós-operatório. Entender sobre diversas óticas essa jornada foi que eu aceitei muito feliz esse convite, porque eu acho que a gente tem muito o que compartilhar. Temos muita muito a informação compartilhar. legal. Olha, minha xará, gente, são quantos anos de experiência aí no pós-operatório? Eu prometi para mim mesmo que eu vou falar mais de 20, sempre, a partir de agora. Olha, começou novinha. Não tanto. Comecei muito novinha, mas agora a coisa já tá ficando diferente. Eu falei, não, tá bom, né? Mais de 20 já deu. Tá muito bom, gente. É experiência que não acaba mais. Olha, eu gosto de dizer o seguinte: sempre que eu estou no Itatiaia Saúde entrevistando algum médico, algum cirurgião, sempre tem um que fala muito bem da doutora Patrícia Rezende. Ou seja, ela tem muita experiência sobre esse assunto. Patrícia, muitos anos de dedicação em estudar todo e qualquer desenvolvimento da cirurgia plástica e propor soluções, não só para o paciente, mas para os profissionais também. Porque eu acho que existe uma série de pessoas envolvidas nesse processo e a ideia é realmente fechar um ciclo com chave de ouro. E eu falo que eu durmo pensando em cirurgia plástica. Sabia que tem hora que eu acordo e falo assim, vou desenvolver uma coisa legal, eu acho que eu posso fazer uma conexão de tal assunto, então é muito legal, muito bom. Olha, mesmo. e você, Xará, você tem uma conexão muito boa também no Instagram, né, gente? Para você que não está seguindo ainda a doutora Patrícia Rezende, siga agora mesmo, o perfil dela está na sua tela, o @doutora Patrícia Rezende, não é isso? Isso mesmo, com S. Pois é, conhece, gente. Rezende conhece. Mas olha só, a nossa produção, a Natália Ferreira, abriu uma caixinha no nosso Instagram perguntando: alô, você, o que você tem de dúvidas sobre a cirurgia plástica pós-operatório? A primeira dúvida, eu vou mandar um abraço para ela, é da Maria, nossa ouvinte do bairro Goiânia. Ela pergunta o seguinte: qual que é o papel da fisioterapia aí no pós-cirúrgico? Olha que coisa legal, é uma pergunta muito ampla, mas eu gosto muito de falar sobre esse tema. Porque quando a gente corta, machuca, para fazer qualquer coisa, ou para reparar, ou para melhorar a estética do corpo, o corpo sozinho ele vai cicatrizar. Mas o corpo sabe fazer bonito? Não, não sabe. Pois é. Então, uma pessoa que faz uma cirurgia plástica e vai para casa dormir, descansar e não faz nada, ela pode ficar tranquila que ela vai cicatrizar. Só que quando o fisioterapeuta entra em ação nessa jornada, nós conseguimos direcionar o corpo e não deixar o corpo fazer do jeito que muitas vezes ele quer, desordenado. Isso acontece, por exemplo, quando você fratura uma perna. Se você fraturar hoje a sua perna e não engessar, tá tudo bem. O corpo vai colar aquele osso. Como, Patrícia? E Muitas aí? vezes torto, infuncional. A cirurgia plástica e a pele é a mesma coisa. Às vezes você cortou ali e o corpo ele vai produzir célula para reparar, mas numa quantidade exagerada, num volume exagerado, desorganizado. E isso impacta o que você foi buscar, que é a estética. Então, o papel do fisioterapeuta é direcionar e otimizar o processo de cicatrização para que você tenha o resultado do bisturi. Porque o bisturi esculpe. Só que a cicatrização é que define. Adoro essa frase. Eu amo bisturi esculpe.
E a cicatrização é que define. Exatamente. Quando você vai fazer uma cirurgia de qualquer coisa, não existe a recomendação do pós-operatório? Claro. E esse pós-operatório a gente precisa gerenciar. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Como que é esse processo de recuperação da cirurgia, pela visão aí do fisioterapeuta? Como é que é esse processo, doutora? Bom, primeira coisa, aquela coisa de acabar a cirurgia e ficar acamado, só fazendo curativo, nada disso. O movimento, ele é extremamente importante. Então, hoje, quando a pessoa acaba, ela é incentivada a movimentar, existe um preparo do corpo para esse movimento, para que a gente recupere mais rápido. Não só recupere a agilidade, as atividades de vida diária, mas recupere o tecido que foi operado. É fantástico esse circuito. E nós, para que a gente faça isso, a gente tem que entender que existe um trauma. Primeira coisa, vamos esquecer um pouquinho a estética e vamos pensar que a gente tem um trauma. No machucado. Eu sou fisioterapeuta do trauma com olhar na estética. É diferente de uma fisioterapeuta estética. Então, quando você operou, a sua respiração está comprometida, a sua musculatura, de alguma forma, pode ou não estar comprometida, ou ela vai passar por um processo que, se você não cuidar, ela vai ficar. A parte nervosa, quem não fica com medo de fazer a cirurgia plástica e perder a sensibilidade? Eu morro de medo. A gente tem um trauma do sistema nervoso. A gente tem um trauma do sistema tegumentar, que é a pele. A pele é machucada. A gente não tem o corte, tem todo machucado por debaixo da pele. A gente tem um trauma vascular. A gente tem trauma de vasinhos, não sangra quando corta. É verdade. A gente tem trauma do sistema linfático. Que é um perigo também, né? O paciente de cirurgia plástica, ele tem múltiplos traumas, provocados e controlados, é claro, tudo na mão do profissional, mas é esse o olhar que a gente precisa desenvolver, um olhar de cuidado do trauma. E eu, fisioterapeuta, faço isso e junto todos esses sistemas e proponho intervenções terapêuticas todos os dias. Então, eu vejo meu paciente assim que ele acaba de operar. Acabou de operar, o mais precoce possível é a hora de eu vê-lo. Você está do lado dele. Então, eu faço os meus diagnósticos, porque não existe tratamento sem diagnóstico. Comunico o cirurgião plástico de todo e qualquer movimento que eu vejo que não está legal ou que está. Então, existe essa conexão entre a equipe toda para que a gente possa conduzir cada caso da melhor forma possível. Ô, Xará, quais são aí as cirurgias estéticas ou reparadoras que são as mais procuradas? Hoje, do censo, o último censo que foi publicado, a mama ainda é a cirurgia mais feita no Brasil. É a top. Top. Em seguida, a lipoaspiração, depois a abdominoplastia. Mas eu vejo que isso está mudando muito. A cirurgia plástica, depois da pandemia para cá, ela mudou muito. As pessoas estão procurando muito mais. É uma cirurgia que hoje, antigamente era uma coisa muito inacessível. Hoje, até o fato dos cirurgiões plásticos estarem no Instagram, desmistificando muita coisa, falando muita coisa. Trazendo um português claro, né? Sim, isso permite que as pessoas acabam encorajando, né? Porque tem muita gente que tem o sonho de fazer e às vezes fica com esses receios aí. Olha, gente, agora, há pouco tempo, a Xará, o que ela fez? Ela trouxe no Instagram dela um case de sucesso da sua empregada doméstica, que tinha um sonho de fazer cirurgia plástica e realizou esse sonho. E eu vou falar, eu fiquei emocionada com o resultado dela. Que perfeição, hein? Hoje ela está com 15 dias de cirurgia e a cabeça dela é outra. Assim, é impressionante como que ela mudou. Era um sonho mesmo, ela teve 3 filhos, então ela emagrecia muito, mas mesmo assim, o abdômen, a pele caía, dobrava, assim, é a pochete, né? A gente fica com uma pochete assim em cima da barriga. A gordurinha, Paty, quando a gente tem uma pochete de gordurinha, às vezes até você convive bem com ela, mas quando dobra a pele, quando tá sobrando muito pano, às vezes é difícil, né? Então, por mais que ela emagrecia, essa pele dobrava ainda mais. Qual que é o nome dela? Vocês vão ver as imagens dela. Isso, Qual que é o nome Val, dela? é a querida Val. A Val é uma querida. E aí ela fez a cirurgia, fez uma plástica, retirou todo o excesso de pele do abdômen e ainda fez uma lipoaspiração. Ela falou pra mim assim que ela tá com um corpinho de 15 anos, que ela jamais pensou que ia conseguir voltar. E ela fez a lipo? Fez a abdominoplastia, retirou o excesso de pele com um corte de um lado ao outro. E depois ela fez a lipoaspiração para complementar. Então, doutora Patrícia, e por falar aí na top 1, que é aí a cirurgia de mama, o silicone, conta pra gente, quais são os erros mais comuns que as mulheres cometem ao fazer essa cirurgia ou não fazer um pós-cirúrgico adequado?
A primeira coisa, as pessoas acham que silicone é um negócio muito simples, que é você fazer um cortezinho e enfiar a prótese. Não é. Silicone tem tipo, textura, formato, volume e técnica de aplicação. E dependendo da técnica que você escolheu, que existem várias técnicas no mercado, associada ou não com a retirada de pele da mama, você precisa de cuidar. Para que a prótese... O cuidado pós-operatório é para manter o trabalho que foi feito o cirurgião. A gente não falou sobre isso? Só que existe um tanto de coisa que interfere. Deixa eu falar uma coisa boba que é o sutiã. Sutiã. O sutiã, ele tá ali e ele faz alguma coisa. Ele posiciona a mama. Cortou lá dentro, não tá tudo machucado? Então o sutiã, ele precisa tá ali para deixar a mama cicatrizar no lugar certinho. Mas muitas vezes as pessoas optam por usar um sutiã molinho, com medo de apertar a mama, mas na verdade não é apertar, é posicionar ela no lugar certo. Então, a gente até trouxe uma imagem que eu acho que ilustra muito bem, a imagem 6 e 7, eu acho que ilustra um pouco para a gente falar. Então, vamos lá. Esse é um sutiã. Olha a imagem de cima. E olha o formato da mama de baixo. Existem, como eu falei, algumas coisas que interferem nesse formato. Mas se você vai colocar um sutiã e o formato não está te agradando, você vai colocar um sutiã que evidencia esse formato? Não. Claro que não. Então, observe que aquele sutiã está fazendo uma pressão no lugar errado, está jogando a prótese para cima e está puxando o tecido mamário para baixo. Então, assim, um dia que você usar isso, não tem problema. 2 dias que você usar isso, também não tem problema. Mas o uso constante disso, eu acredito que interfira muito no que você quer. Então, eu sempre falo, vai colocar qualquer coisa no seu pós-operatório, coloque um jogador jogando no seu time. Não coloca jogador jogando no time contrário. Se aquele perfil não está te agradando, então como é que a gente pode fazer? Tem outras coisas para fazer? Tem. Tem que fazer fisioterapia, tem que mobilizar o ombro, tem que entender onde está esse posicionamento, tem que fazer alguma pressão em algum lugar específico. Mas o sutiã, ele tá ali, ele não tá ali para enfeitar. Ele tem que ter uma função, né? Então, eu gosto muito de um sutiã. A imagem seguinte mostra isso muito bem. Então, olha a diferença. Olha a imagem lá em cima do sutiã errado. No sutiã, puxando a mama para baixo, empurrando a prótese para cima. Tá um bolo aqui, totalmente desestruturado. Nesse caso de cima, ela fez uma lipoaspiração associada. Então, ela tá usando uma cinta. E olha como que deve ser um sutiã no pós-operatório. O sutiã, ele tem que ter um reforço na base da mama, porque existem técnicas que fazem um descolamento maior na base para reestruturar. Ele tem que te dar suporte e sustentação em todos os planos. Perfeito. E sem jogar a prótese para lugar nenhum. A prótese tem que ficar no lugar que o cirurgião colocou. Isso. E se ela tiver que descer, ela vai descer por um movimento natural e fisiológico. Movimento natural e não a força. Olha, com isso você está respondendo a dúvida aqui da Rosilane, ela é de Caeté, mandou no nosso Instagram também e pergunta como que deve ser o sutiã, se ele deve ser bem apertado e ter arame por baixo. De jeito nenhum. Então, observa que o sutiã de baixo, Rosilene, ele faz uma casinha para a mama. Olha o perfil, olha essa lateral aqui, ó. Então, ele não tá apertando a mama. Tá confortável. Ele sustenta a mama em todos os planos, que é o lateral. A mama não tá indo nem pra axila e nem pro meio. A mama não tá indo nem pra cima e nem pra baixo. Ele faz uma casinha. Eu costumo falar que eu vejo um sutiã como um aparelho de dente. Ele deixa a mama no lugar. E aí, se você quiser movimentar a mama para algum dos lados, tem que ter muito cuidado. Não é o sutiã que vai fazer isso. Nós temos que colocar elementos dentro do sutiã para poder fazer isso. Mas o sutiã não pode, é muito perigoso. A gente tem, por exemplo, artérias que nutrem a areola, para evitar necrose, por exemplo, de areola. Então, a gente não pode comprometer, apertar esses vasinhos, porque senão a gente tem a necrose da areola. Então, o sutiã, ele precisa ser isso. Alça larga, porque a alça larga dá mais sustentação na mama e sustentar a mama em todos os planos. E às vezes a pessoa fica tão afim de fazer a cirurgia e muitas vezes esquecem de levar um caderninho com as perguntas, com as dúvidas, faz a cirurgia e no pós-cirúrgico não tem nem o sutiã adequado, não é isso, doutora? Estou falando bobagem? Não tá. Existe muito desconhecimento, eu acho. Eu falo, Patrícia, que eu não sei cortar ninguém. Eu não sei lipoaspirar ninguém, apesar de já ter estudado muito a técnica cirúrgica. E não sei dar remédio para ninguém. Mas a minha vida foi dedicada a estudar
o pós-operatório e todos os desmembramentos que podem acontecer. Então, hoje, eu sou responsável por pegar um paciente que acabou de sair da sala cirúrgica e devolver para o cirurgião plástico reabilitado com o melhor resultado possível. E para isso eu tenho que cuidar de um mundo de variáveis que vão ter nessa jornada. É porque né? cada pós-cirúrgico é muito personalizado, não é isso? Depende muito de como que a pessoa vai cumprir, a aderência da pele também. Tem gente que fica com cicatriz, tem gente que não, né, doutora? Com certeza. A gente não falou de múltiplos traumas? Então a gente tem que cuidar de cada coisa, né? Não é só... A cicatriz bonita não depende só do que você tá vendo pro fora, não é do creminho só que você passa. Existem vários tecidos em anexo à cicatriz que participam desse processo. Excelente. Agora, falando um pouquinho aí mais sobre lipoaspiração, porque a mama, as pessoas procuram muito e às vezes fazem aí uma cirurgia conjugada com a lipoaspiração. Muitas dúvidas no nosso Instagram sobre isso. A que ganhou a recorrente é com relação à drenagem linfática após aí a lipoaspiração. Explica pra gente, pro nosso ouvinte, pro nosso internauta, doutora, o que é uma lipoaspiração? Lipoaspiração é a retirada de gordura. Eu adoro o meu protótipozinho. Ah, mostra pra gente tudo. Isso aqui eu que fiz, é para simular a pele. A gente tem o cinzazinha de cima, é a pele. Essa camadinha pequenininha aqui é uma camada de gordura superficial, que a gente chama. E essa aqui é a camada de gordura profunda, que é a camada que engorda. Quando a gente faz uma lipoaspiração, faz um cortezinho de 1 centímetro, mais ou menos, enfia uma cânula, emulsifica essa gordura e suga essa gordura. Pum, sugou, tirou. Ai, que alívio. Isso, ficou sem a gordura. Pode tirar as 2 camadas de gordura ou pode tirar uma só. Entendi. Né? Então, isso aí vai a critério, dependendo do biotipo, do que a pessoa espera e da técnica. Então, a lipoaspiração é isso, é a retirada de gordura. Nesse processo de retirada de gordura, eu até tenho desenhado aqui, ó. A gente tem muitos vasinhos linfáticos. E muitas vezes, o que mais assusta um paciente que foi operar é o trauma linfático, porque a pessoa fica enorme. Ela fica pior do que ela era, na maioria das vezes. Ela vai de um jeito e quando sai, se você pior, não né? fizer nada, porque hoje está tão evoluído que a gente consegue atuar de forma imediata. Entendi. Mas se você ficar com aquela coisa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, você operou. Daqui 3 dias, você está muito pior. É a semana que a gente falava que era a semana do arrependimento. Porque esse espaço aqui, ó, tinha uma gordura. O organismo não deixa espaço vazio. Aí sabe o que ele faz aqui? Enche de líquido. Aí você que era desse tamanho, fica pela inflamação, fica enorme. E aí as pessoas acham que se elas fizerem muita drenagem linfática, elas vão ficar livres disso. É o pior erro que então, pode existir na vida. Gente, preste atenção nessa informação da doutora Patrícia. Porque poucas pessoas falam sobre isso. Às vezes, fez a lipo, já tem que sair para drenagem. Você tá doido, isso não existe. Não existe. Por quê? A gente não falou de trauma. Então, para fazer isso daqui, o cirurgião machuca aqui tudo. Tá machucado. Desde quando eu ficar mobilizando aqui, eu vou ajudar esse sistema. E não é com uma mão aqui na superfície que eu consigo tirar esse volume de líquido aqui que encheu. De forma nenhuma. Então, hoje, a drenagem linfática tão procurada e tão recorrida lá atrás, não é que ela é ruim. Ela é muito boa. Na hora certa. Na hora certa. Do jeito certo e com a técnica certa para a cirurgia plástica. Geralmente, quanto tempo após a cirurgia que se começa aí é o ideal para fazer a drenagem linfática? A drenagem linfática propriamente dita, existem 2 técnicas, tem várias técnicas que são de deslizamento, essas a gente nem recomenda. Se for fazê-la, só depois de 1 mês. Mas muitas vezes, quando o paciente não está usando uma estratégia de compressão eficiente, a gente precisa fazer manobras de compressão e descompressão. E mesmo assim, é muito difícil ficar refém disso. Então, assim, se o paciente está mal orientado, ele vai fazer compressão e descompressão e ele vai fazer isso aí na primeira semana. A drenagem linfática, Patrícia, ela tem outros benefícios.
o paciente relaxa, traz bem-estar. E muitas vezes você Harmonia, né? Calma. Sim, é gostoso demais. Você já fez uma drenagem Adoro, eu linfática? faço. Um beijo pra Cris, que faz drenagem em mim. Pronto. Adoro. É maravilhoso. Só que a gente tem que entender, assim, tudo você tem uma balança. Verdade. Eu vou ter mais benefícios do que prejuízo e sempre pensando na técnica correta. Então, a drenagem linfática propriamente dita, com manobras de deslizamento, a gente recomenda depois de 21 dias, um mês. E muitas vezes, assim, a gente nem conta como isso é o decisivo para você ter um sucesso na cirurgia plástica. É importante, vai relaxar, vai trazer bem-estar, mas não é isso que vai trazer o melhor tecido cicatricial, né? Outra dúvida aqui muito recorrente, além da drenagem linfática, é com relação às cintas. Eu quero muito que você explique para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, porque a Joyce de Sabará mandou essa pergunta, se tem que usar cinta, se ela tem que ser apertada. A Simone também, de Sete Lagoas, fala que não acertou na cinta, que sentiu muitas dores no pós-operatório. E aí, doutora, o que você tem a dizer sobre as cintas? Hoje, não, na minha visão, porque eu acho que todo mundo procura alta performance em tudo que faz. E alta performance é o seguinte, nós estamos aqui gravando, eu quero fazer um programa legal, eu quero levar conteúdo. Isso chama alta performance. Claro. Eu não quero ficar aqui com um monte de mimimi e, poxa, que programa ruim. Não é isso. Não, ninguém tem tempo para perder, né? Isso é em tudo. Você vai comprar o requeijão, você quer ele gostoso. Então, bonito. A empresa tem que ter feito um desenvolvimento, um maquinário legal para ter performance no requeijão que você quer comer. Isso é com tudo. E não é diferente com o pós-operatório. E hoje é impossível você pegou, tirei a gordura. Independente de tirar uma ou duas camadas. Tá. Aqui tá lotado de líquido. Tá. Como que eu melhoro isso sem compressão? É muito complicado. Você pode até melhorar, mas num tempo que agora já não adianta mais. Então, assim, o que adianta você querer abraçar sua mãe se ela não estiver mais aqui? Não adianta. É legal, é muito nobre o sentimento, mas já passou a hora. Você tem que abraçar enquanto ela tá aqui. Isso. Né? Então, enquanto o líquido tá aqui, é que nós temos que... O organismo, na hora que ele der conta disso aqui, ele já fez um tanto de coisa ruim no lugar. Então, cinta é primordial. E por muito tempo, a gente ia comprar cinta numa cirurgia plástica em loja de departamento. Macaquinhos. E aí a gente comprava a cinta que a gente gostava mais. Ah, não, mas aqui tá calor, eu tenho que ser uma de alcinha. Não, eu só uso tomara que cai. Então minha cinta tem que pegar debaixo do sutiã. Meu Jesus amado. Não, para tudo errado. Tudo errado. Cinta é remédio, primeira coisa. E é padrão ouro de sucesso de qualquer tratamento pós-operatório. E cinta tem dose. E tem dose, não é mandando apertar na costureira do jeito que o tecido fica até esgarçado, achando que vai ter um resultado melhor, ou então, às vezes, não usando uma cinta com uma compressão um pouco maior, porque, assim, simplesmente não gosta, acha desconfortável. Então, por isso que isso deve ser feito com um profissional orientando, porque ele vai conferir se a dose está correta. Né? Basicamente, na cirurgia plástica, a gente tem dois tipos de cinta. Quais trouxe duas meias para explicar, porque eu acho que vai ficar mais fácil entender. Ótimo. Isso aqui é um meião de academia. Todo mundo conhece, certo? Certo. Esse meião, ele faz uma pressão muito suave no corpo. Existe uma cinta no pós-operatório que tem a característica desse meião. Uma compressão confortável, ela é usada muitas vezes no pós-operatório imediato. Por quê? Porque eu tirei isso daqui. Olha que legal, olha que mágico, isso é muito bonito. Eu tô adorando, muito espelho porque mágico. Do jeito... Aqui o espelho é mágico mesmo, né, gente? Aqui a gente fala e a doutora mostra, né? Então, beleza, tirei a gordura. Aqui, ó, tá muito íntegro. E você sabia que essa parte cinza aqui, ela é lotada de vaso, veia, artéria, vaso linfático. Então, eu não posso fazer nada aqui diretamente, porque é muito arriscado você comprimir uma artéria importante. Então, a sua compressão no pós-operatório imediato tem que ser igual à meia para ela trabalhar aqui na superfície e ativar os vasinhos que estão aqui, porque melhorando esses vasinhos aqui em cima, como eles têm uma conexão com o que está aqui embaixo, tudo se resolve mais rápido. Correto. Então, a gente usa uma cinta com uma característica muito suave. E a gente usa hoje uma tecnologia que eu trouxe para o mercado e eu fico muito feliz de apresentá-la, que é o Flat Bump.
Isso aqui a gente coloca debaixo da cinta. E essas bolinhas fazem um padrão de compressão intermitente. Essa tecnologia a gente chama de flat bump. Nós já demos entradas no processo de patente, porque isso é muito nobre. Foram mais de 2 anos estudando o efeito disso na pele, para que a gente realmente saísse de um cenário onde a gente morro de medo de comprimir, porque eu tenho medo de sofrimento de pele ou qualquer coisa, mas eu não posso também deixar meu corpo virar um balão, porque senão eu tenho dificuldade de gerenciar isso depois e não tenho alta performance. E Então, parece isso- super confortável. É muito molinho, ó. Deixa eu pegar. É muito molinho. Olha, gente. Muito E é confortável. confortável mesmo, Isso. gente. Como que chama? Essa tecnologia chama flat bump. Só para te ilustrar, que eu acho que é legal, que vai responder um pouco a pergunta, antigamente a gente usava isso daqui. Era ó. essa tala, né? Só que isso Era uma daqui é tala. duro, gente. Isso aqui é duro. É grosso? Eu gosto tanto disso aqui que hoje isso aqui fica no meu museu. Eu tenho um museu com isso aqui. Porque isso aqui já foi muito importante no processo. Só que hoje não dá mais, né? Então, olha a diferença. Com toda a tecnologia, é muito mais fino, gente. Vocês precisam de ver a diferença aqui. É muito fininho, né? Tô mostrando aqui. E também, a hora que você passa a mão assim, você sente toda uma aderência, muito confortável. Isso faz uma micromassagem. E posso te contar? Quando a bolinha sobe e desce, eu até trouxe um vídeo aí, se a Natália conseguir colocar pra gente, essa bolinha ela vai subindo e descendo. Quando essa bolinha sobe e desce, ela faz uma drenagem linfática. Olha que loucura. Ela acaba fazendo a Então drenagem. você consegue otimizar a drenagem linfática logo que acaba a cirurgia, porém sem ter o trauma da mobilização. Que isso aqui não conseguia deixar a gente fazer. Pelo contrário, isso aqui traz desconforto, porque a gente tem osso no corpo. Então pega nisso aqui e pega nisso aí pra você ver. É impressionante a diferença, gente. Aqui é bem mais grosseiro, duro, né? E o paciente, ele preocupa com conforto. Olha a diferença. Mas são 2 coisas completamente diferentes, com efetividades completamente diferentes. Então, E essa fica por baixo da cinta. Da cinta que né? parece uma meia, Que parece molinha. uma meia. Molinha. É. Olha, foram 2 anos de estudo 2 para anos de chegar estudo. nesse resultado. Porque não é simples quanto parece, né? Então a gente tem que ver a efetividade. Olha lá a bolinha. Então toda vez que a paciente respira e movimenta, e a bolinha vai subindo e descendo, e vai. E tem Olha um o pretinho vídeo. lá de baixo. Olha que legal, ó. Daqui é ampliado, né, gente? Isso é bem ampliado. Essas bolinhas são essas aqui. Olha lá, ó. Na hora que ela aperta lá embaixo, ela empurra tanto o sangue quanto o líquido que tá lá pra frente, né? Esse é o segundo momento, eu quis evidenciar lá em cima. Então essa bolinha vai atuar lá em cima. Então viu como é que... Dá uma pausa no vídeo. Isso, pausa ele aí pra mim. Aí. Isso, aí. Então aqui essa superfície não foi machucada, a gordura tá aqui, ó. Isso. Então o flat bump ele vai atuar aqui em cima na superfície, fazendo esse sangue embora. Esse sangue que estava paradinho ali, que está com dificuldade, moroso, porque teve um trauma muito grande aqui embaixo, a bolinha ajuda ele para frente. Ele foi drenado, E né? o líquido que tem aqui no verdinho, que é o vaso linfático, ele também vai para frente, ele também é drenado. Então eu costumo falar que existe um pós-operatório antes de flat bump e depois de flat bump, porque isso está mudando o cenário. E desde que eu trouxe isso para o mercado em agosto do ano passado, eu tenho colecionado histórias de sucesso com os meus colegas. Então, são cirurgiões plásticos. Eu recebi uma mensagem outro dia de um colega falando que, Patrícia, eu estou impressionado. Se a gente tiver uma estatística grande, você merece o prêmio Nobel da Medicina. Olha que bacana. Um outro que colega com flat bump. Um outro colega virou para mim e falou assim: olha, eu estava com um tecido morrendo e a gente conseguiu recuperar. É óbvio que não é só o flat bump, Patrícia, em nada. A gente precisa cuidar de uma série de coisas, mas hoje a gente tem um elemento que a gente não tinha, porque isso que tá duro na sua mão... Gente, impressionante a diferença. Isso não de faz do efeito. Jeito que era, isso duro, ó. É. E para esse flat bump aqui, que é muito legal, você que tá indo fazer uma cirurgia, se o seu cirurgião não tiver esse flat bump, mostra para ele. Como que pode fazer, doutora? Mostra para ele, porque eu acho que é importante o cirurgião. Não dá pra gente falar assim, não, o meu cirurgião conhece só o bege e ele tá errado. Não, às vezes ele não conhece ainda. Às vezes não conhece tem ainda. pouco tempo. Então, pega o material, mostra para o seu cirurgião, porque ele precisa conhecer. E eu tenho certeza que hoje, lá na empresa, a gente tem todos os elementos e todas as ferramentas que ele precisa para poder entender o funcionamento e prescrever com segurança. Poxa, aí deve trazer um conforto nesse pós-cirúrgico, porque a diferença é muito grande. Fora do peso também, né? E
os feedbacks que eu tenho, Hum. Patrícia, parece que você fez mágica no corpo do paciente. Literalmente. Porque as bolinhas, elas são tão efetivas que parece que, assim, tem médico que falou assim, é impressionante, você deve ter tirado com agulha. Não tirei com agulha. A bolinha que trabalhou pra mim. E ela tem uma característica que a dura não tem, que olha só, é resiliência. Quando você faz isso aqui, ó, você dobra ela acomoda. Isso aqui no corpo pode ficar aqui o dia inteiro. Isso mostra que ela vai acomodar, mas ela não vai deformar. Na hora que eu abro ela tá perfeita. Ela não houve deformidade. Então, isso mostra que ela tá acomodando direito, ela é mais efetiva. Já essa bege não dá pra fazer isso. Ela fica muito assim, Ela né, não reta. acomoda, ela fica longe ela não do tem corpo. jeito, olha. Exatamente. Reta. Então, vamos lá. Ah. Você viu que a resposta não é tão Gostei, simples, né? não, Então, não eu vou é complementar simples. essa resposta. Então, nós vamos usar no pós-operatório imediato uma meia igual essa, para Correto. poder agir na superfície. Só que, depois, eu preciso que passar a fase inflamatória, que tiver tido esse turbilhão, Uhum. eu preciso corrigir esse espaço, senão aqui fica cheio de líquido e aonde a gente tinha gordura, agora a gente vai ter tecido cicatricial. Então, o que a gente tem que fazer? Corrigir esse espaço. A compressão precisa ser exagerada? Claro que não. É uma dose específica. Então, nada de compressão exagerada. Mas aí eu preciso mudar o tipo de meia. Essa aqui é aquela meia antitrombo. Sabe quando a pessoa tem varize? Sei, aí pra viajar. Você vai no médico, porque ela tem uma pressão específica. Se não precisar, se fosse simples a compressão, como as pessoas tratam, às vezes, na cirurgia plástica, você pegava uma meia de academia, que custa R$10, você ajustava ela para ela ficar mais apertadinha e calçava ela. Não é? Mas não é tão simples assim. Mas não funciona assim. Não. Aí, quando você vai fazer uma cirurgia de varize, ou quando você tem algum problema, você tem que comprar outro tipo de meia. É uma meia que vai fazer uma pressão maior. É até bom você chegar nesse ponto. Isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer cirurgia, a gente sabe que tem gente que faz até o consórcio para poder pagar o cirurgião. Isso. Mas não contabiliza esse pós-cirúrgico, Sim, que você vai precisar de ter um recurso para poder realmente aí fazer com que chegue essa cirurgia perfeitamente, você tenha um resultado perfeito. Sim. Correto? E sabe o que eu vejo o maior erro das pessoas? Eu falo que paciente é especialista em negociar. Ah, não quero usar. Ah, não posso usar. Isso tá ruim. Isso tá me incomodando. Então, muitas vezes... E ele tá no direito dele. Eu já fui paciente, eu também quero negociar. E eu quero negociar tudo. Ah, eu não quero fazer, não quero tomar esse remédio. Ah, não vou fazer. Porém, a gente não quer... Uma coisa que que é inegociável o resultado. Você vai fazer uma cirurgia, Patrícia, na sua mama. Aí não, eu gravo. Eu não quero ficar usando esse sutiã. Não, eu tenho uma viagem semana que vem, eu não vou usar. Aí, beleza. Daqui 3 meses que a sua mama não tá legal, e aí? Você negocia o resultado? Aí eu vou virar pra você e falar assim, olha, infelizmente, não é assim que funciona. Então, não negocie o seu pós-operatório, porque toda negociação vai estar impactando lá na frente. Às vezes até uma negligência, né, doutora? Traz as suas dores para a equipe que está cuidando de você. Vamos trazer isso para a mesa, vamos tentar arrumar uma solução sem negociações ruins, né? E aí, voltando a falar da cinta, existe a cinta de maior compressão, o que é que vai fazer? Que vai corrigir esse espaço. Vai corrigir esse espaço, manda o líquido que está aqui para fora. Tá vendo que não precisa de drenagem linfática? Não precisa. Eu tenho uma dessa com o flat bump, que vai otimizar a drenagem linfática. Depois eu mantenho o flat bump e coloco uma dessa. A drenagem linfática continua acontecendo na superfície, mas agora eu tenho também alguma coisa que corrigiu esse espaço. E aí, quando o tecido for formar o tecido cicatricial lá dentro, ele não tem espaço para fazer volume. Já reduziu, já reduziu o volume. Porque muitas vezes as pessoas negligenciam isso daqui. Aí sabe o que acontece? Elas viram para mim com 3 meses de cirurgia e falam assim, Patrícia, com 15 dias eu estava muito melhor do que agora com 3 meses. Parece que tá inchada. Parece que tá inchada, mas você olha, não tem inchaço. Quando você faz ultrassom, não tem gordura. Aí pega assim na pele, cadê? Não tem gordura, mas o médico tirou tudo. Tecido cicatricial, muitas vezes exagerado. Porque o organismo, ele vai fazer um reparo lá de baixo. Só que esse reparo precisa ser alinhado, de qualidade e não pode ter volume. Porque você não fez uma cirurgia para tirar o volume? Você quer trocar o volume? Você quer trocar o seu volume de gordura por um volume de uma fibrose? Por um tecido que não era para estar ali? Não pode, né? Então,
não negocie nada no pós-operatório e compressão é remédio. Não dá para trocar a função do anti-inflamatório para o antibiótico e vice-versa. Você tem que tomar anti-inflamatório e antibiótico. Então, tem que usar cinta de primeira etapa e tem que usar cinta de segunda etapa, se você quer a melhor performance da cicatrização. E o detalhe, Porque, doutora? só para concluir, o bisturi esculpe e a cicatrização define. O bisturi esculpe e a cicatrização define. Mas eu Isso. quero saber um detalhe. Sabe aquela coisa de emprestar a cinta? Ai, Ô, fulano, você fez uma cirurgia aí. Não precisa de comprar não, porque eu tenho. Comadre, eu tenho uma cinta aqui. E isso não pode existir. Porque tem tamanho também, não tem? Tem tamanho, o tamanho tem que ser compatível com o pré-operatório, então tem que ter isso direitinho. E cinta é igual pneu de carro, né? Você compra o pneu 0 quilômetros, ele tá lá novinho. Mas se você usou o carro direitinho, ele vai desgastar, e ainda bem, né? Que ele cumpriu a função dele. Então, a cinta, o tecido, ele lacera, ele tem deformidade para cumprir a função. Então, certamente não vai ter o mesmo objetivo quando a gente pega. É um risco que não vale a pena correr. Não vale mesmo. Não vale a pena Olha, correr. para você que chegou agora aí no Espelho Mágico, nós estamos hoje entrevistando a doutora Patrícia Rezende, ela que é um sucesso, uma sumidade em fisioterapia pós-cirúrgica, ela que lançou, gente, esse flat bump que é maravilhoso, que faz todo aí o critério, né, da pós-drenagem, é fininho, é assim, uma Essa é linda, inovação, essa mesmo. tecnologia em forma de produto, eu definiria desse jeito, É isso inovação e mesmo. tecnologia em forma de produto, levinho, muito gostoso, vale a pena se você tá com a sua cirurgia marcada. Olha, pega o espelho mágico aí e mostre para o seu cirurgião, não é E deixa eu isso? te contar uma novidade também, que você vai gostar de saber. A gente tem usado a superfície irregular para 2 áreas muito importantes da saúde. A primeira delas é o lipedema. Que tá demais também, né? O que é Exatamente. lipedema, doutora? Lipedema Explica é o que uma é lipedema. disfunção da gordura do membro inferior, que você tem um aumento de volume de gordura, e quando essa gordura cresce, ela começa a comprimir vaso linfático, começa a comprimir nervo, começa É a comprimir diferente de veia. celulite. Diferente de celulite. Então, ela gera uma disfunção metabólica que a compressão é muito eficiente. Então, a gente tem todo o material para o lipedema com essa apresentação, que vai também ajudar na drenagem linfática e também ajudar no controle das consequências do lipedema. E outra área importante que a gente tem usado a superfície regular é na amamentação. Acredita nisso? É mesmo? Na amamentação? Por enquanto a gente está em estudo laboratorial, mas vem aí uma super novidade que, se Deus quiser, eu quero entregar para o mundo. Porque Então, peraí, gente, novidade, vou olhar até para a câmera aqui pertinho, porque novidade é com a gente no Espelho Mágico. Conta, Isso. doutora Patrícia. Entendendo o benefício do flat bump, a gente conseguiu expandir para outras áreas. E agora a gente conseguiu desenvolver um produto que é para usar na amamentação. A gente sabe que a amamentação é um problema social quase, né? De saúde pública. Eu falo que todo mundo que eu conheço teve alguma questão na amamentação. Como é difícil amamentar. Difícil. Amamentar é a coisa mais maravilhosa, mas ao mesmo tempo é a coisa mais difícil. É bom você tocar nesse assunto, sabe? porque nós temos que parar de romantizar demais a amamentação, porque e quem vos fala teve 3 filhos, então eu tenho propriedade, amamentei os 3, e uma gestação é diferente da outra. O primeiro filho eu amamentei numa boa. O segundo, gente, o leite empedrava, não tem isso não. Gente, o mamilo todo caído, como que doía, não é assim? Sim, e assim, e o fato de vencer essas dificuldades não faz a gente negligenciar essa parte, a gente precisa ser cuidada. Então a gente entendeu o benefício do flat bump na mama das puérperas, e em breve eu tenho uma solução que eu acho que vai contribuir muito. Você vai voltar aqui no Espelho Mágico para lançar Volto que eu solução. quero isso no mundo. Hoje a gente já manda isso para mais de 27 países. Em menos de um ano. Que maravilha. Eu já mando isso para todo o território russo, Emirados Árabes. Já faz a exportação. Já tem mais de 27 países que usam isso e todo o território nacional. Mas poder entrar num tema que também foi minha dor. Eu tenho 2 filhos, amamentei 1 ano e meio
O último você estava em 1 ano. amamentando, né, Isso, doutora? amamentei 1 ano. Não foi fácil, precisei de cuidados, né, já estava no processo do flat bump, então me ajudou um pouco toda essa jornada, então é muito prazeroso poder fazer isso. Eu tô vendo aqui, gente, que a doutora Patrícia, ela é muito organizada. Toda quinta-feira ela está comigo e com a Cirantão lá no Papo Cirúrgico pela Itatiaia, que tá um sucesso, né? Nossa senhora, tô surpresa. Não tá bom? O resultado é muito muito bom, legal, muito né? Pelo legal. direct. Se você ainda não segue a doutora Patrícia, acesse agora mesmo. O perfil Instagram dela está na sua tela. Mas eu tô vendo que a doutora trouxe vários itens aqui. Sim. Tem mais novidade aí pra gente? Trouxe uma novidade legal. Ah, e aqui eu trouxe até a cinta que eu falei para vocês, ó. Ah, Uma vamos mostrar? cinta igual a meia verde e uma cinta igual a outra meia bege. Que é a compressão, como elas são né? diferentes, né? Olha aí. Essa daqui, gente, seria igual a meia esportiva, sabe? Isso. Porque ela não comprime molinha. tanto, é molinha, E né? sabe quando eu acho que ela tá dando certo? Quando Ah. o paciente fala assim comigo, nossa, isso não comprime nada. Aí tá dando certo. Aí tá certo. Então, aí Mas o normalmente flat bump vem aqui, né, por vem dentro. aí dentro, Aí Não para é cada isso? região do corpo a gente tem uma pecinha flat bump. E aí a gente usa ela normalmente 3 dias direto. E aí depois a gente passa para essa aqui. Essa que é de compressão maior. Essa é de compressão maior, exatamente. Aperta até o tecido é diferente, né? É totalmente diferente. A gente passa essa que é uma compressão maior, que Macaquinho. é essa correção do espaço, e depois a gente usa essa outra. Ah, mas você vai ter uma cinta para usar 3 dias? Claro que não. A gente vai ter essa aqui para a gente usar à noite, porque o paciente ele precisa ficar relaxado. Então, eu trabalho muito essa questão com meus pacientes. Eu trouxe uma imagem que eu queria até que a Natália colocasse, que é uma imagem que eu mostro alguns casos, assim, que realmente, quando é mal conduzido, eu gosto da imagem 4. Olha só, essa foto do meio era antes da cirurgia. Essa é uma paciente magra, só com uma pochetinha, que foi fazer uma lipoaspiração. E lá em cima, excesso de massagem, cinta errada. Olha como é que a gente tem uma situação pior do que quando a gente... Tava melhor no antes. No antes, né? É. Por isso que a gente fala. Adiantou fazer a cirurgia? A cirurgia, na verdade, ela é um caminho. Mas o bisturi esculpe e a cicatrização define. Então, não adianta nada o cirurgião plástico fazer um trabalho lindo se o pós-operatório é negligenciado, né? Tem a foto seguinte, a foto 5? Compartilha pra gente, que acho que eu vou ilustrar também. Olha, gente, nós estamos aqui com a doutora Patrícia Rezende, dando uma aula para você que está aí na iminência de fazer uma cirurgia plástica. Não pode perder essa entrevista. Olha isso, Patrícia. Pacientes da mesma idade, do mesmo IMC, fizeram basicamente a mesma cirurgia. Estavam as duas com 12 dias de cirurgia. Existem outros fatores que eu não investiguei, como história familiar, essas coisas, mas enfim, é muito gritante. É muito gritante. A diferença de mesma um resultado para o outro. Mesma idade. Nenhuma delas é atleta de altíssimo rendimento que justifica um quadro desse. Aí o que aconteceu? Então, a paciente de lá estava fazendo pós-operatório desde o pós-operatório imediato da forma correta. Percebe as bolinhas lá no corpo? Percebo. Que eu te falei que ela faz drenagem linfática? E essa paciente usando uma compressão aleatória, que não sabe a dose, não sabe para onde vai, nem o que está fazendo. Usando uma cinta. Impressionante, gente. Como que o resultado depende realmente do pós-operatório. E sabe o que é mais curioso? A paciente de lá não tinha feito nenhuma sessão de drenagem linfática. A daqui já tinha feito 10 sessões de drenagem linfática. Ou seja, né? A diferença é realmente o que a senhora explicou. Exatamente. Então, ou seja, não é drenagem linfática que vai te trazer sucesso. Não é isso. A drenagem linfática é linda, eu amo, mas tem a hora certa, o jeito certo, e a gente não pode depositar todas as fichas nela. Tem outras coisas para se fazer no processo. E achar que é só isso, né? Não dá. Olha, doutora Patrícia, o papo tá muito bom, mas eu quero perguntar o seguinte: quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao não fazer direito pós-cirúrgico? Na verdade, assim, lá na frente vai escolher os frutos disso. A primeira coisa, você tem riscos, né? Acho que a ingratidão da área da saúde é que o corpo não é matemático. Lá na sua contabilidade, se você põe o 2, de baixo você põe o outro 2, vai dar 4. 4. 2 mais 2, 4 e acabou. Aí, às vezes, a sua amiga fez uma cirurgia e, não fiz nada disso, e a amiga tá bonita. Aí você pensa, não vou fazer também não. Só que o corpo, ele não é tão matemático.
E uma regra que a gente tem, assim, na saúde. Quando você tem uma ciência, quando as coisas são embasadas, que você já viu alguma coisa, não tem jeito de desver. A gente até tem um sentimento assim, mas lá atrás dava tão certo, colocava um saco de arroz na barriga e dava tão certo. Gente, não existe isso. Né? Então, assim, eu acho que o maior erro é você comparar com o outro, é você achar que fulano fez errado e que você pode fazer que vai dar certo, é você colocar em risco coisas que não faz sentido. Eu costumo dizer a seguinte frase: é você pegar o seu bastidor e comparar com o palco principal de uma outra pessoa. Não dá. Existem todas, assim, uma diferença, o que ele fez, como fez, a questão familiar, hereditária, o cuidado no pós-cirúrgico, né? Alimentação é super importante. Tomar água. Isso é uma pauta que está sendo muito discutida até pelos cirurgiões plásticos. Hoje os cirurgiões plásticos, eles cuidam dessa parte de nutrição, de reposição de nutrientes que vão influenciar no processo de cicatrização. Então, na verdade, é o seguinte, é fazer tudo que a gente já descobriu que funciona, que dá certo e que é baseado na ciência e não na estatística de um monte de coisa errada, a gente faz. Porque senão existem inúmeros desdobramentos aí, desde complicações respiratórias, trombose, insucesso da cirurgia, irregularidade, aderência, fibrose, seroma. Então existe um monte de coisa que está no pacote que você não precisa ter nada disso. Agora a dúvida é minha mesmo. Aquele pacote, aquela pessoa que vai fazer aí umas 4, 5 cirurgias de uma vez só. Isso é o recomendável, isso é interessante, porque aproveita aí, né, a anestesia, como muitos falam. O que você acha disso tudo? A pauta que eu vejo sendo discutida num congresso, um dos maiores congressos, é que o tempo cirúrgico é o mais relevante. Então, assim, de acordo com a idade, a saúde, os exames, o cirurgião determina que aproximadamente a cirurgia vai ficar em, sei lá, 8 horas, 10 horas, 12 horas, o que for. Então, ele planeja um tempo cirúrgico. Aí ele planeja anestesia, a quantidade de medicação. Aquilo que a pessoa quer fazer, dá para fazer nesse tempo? Aí vai e faz. Não dá para fazer? Não faz. Então, por exemplo, você teve 3 filhos, agora resolveu que quer fazer uma recalchutada. Ah, tá na hora. Mas eu nem pensei em você, não, né? Mas eu tô pensando. No ouvinte. Mas vamos lá. Aí você tem uma mastopexia complexa para fazer, porque realmente a mama desceu muito e tal. Aí você ganhou peso, tá com as costas muito gordinha. Aí seu abdômen tá gigante. Aí você tem um lipedemazinho, quer aproveitar e fazer um lipedema nas pernas. Então, são muitas cirurgias grandes que, somadas, extrapolam muito o tempo cirúrgico, entendeu? O risco grande é o quê? Trombose? Não, tem vários, né? É o tempo de anestesia e por aí vai. Então, o que às vezes a gente fala é o seguinte, a cirurgia da mama é simples. Não, a cirurgia só de colocação de prótese é 1h30. Então, aí dá para combinar com uma cirurgia mais complexa, sabe? Entendi. Então, não existe uma regra. Existe o tempo cirúrgico, a saúde da pessoa e essa programação. Se for tudo muito complexo, é recomendado desmembrar. Se for tudo um pouco mais simples, aí muitas vezes mistura. E se a saúde da pessoa tiver tudo ok, os exames de sangue, tudo ok, e der, vão fazendo esse cruzamento de informações. Muitos homens também estão aí recorrendo ao bisturi, principalmente para a retirada das mamas. A gente percebe isso, né? Que os homens estão mais vaidosos. É muito mais comum do que a gente parece. O meu filho, por exemplo, é novinho e teve uma época que ele cismou que tinha peitinho. E às vezes não queria colocar camisa justa. Ficava com vergonha. Colocava outra roupa apertada por baixo para poder esconder, sabe? E hoje tem cirurgia que retira a glândula, a gordura, e aí você tem um resultado muito mais masculino, porque o meu filho não quer ficar parecendo mulher, ele só quer o tórax dele com aspecto definido, masculino, né? E aí precisa fazer o pós-operatório, mesma coisa. Flat bump, compressão, fisioterapia, tudo bonitinho. Porque senão, eu já tive casos de paciente que retirou a mama, depois encheu de fibrose e aí ficou duro e volumoso, parecendo que tinha... Aí é pior. Ficou parecendo que tinha volume de gordura, mas na verdade era fibrose e depois muito mais difícil de tratar. Cirurgia do nariz, outras cirurgias, outras técnicas. Tem muita gente que quer fazer cirurgia do nariz, viu, doutora? O nariz é um corpo, tá, Patrícia? Ah. O nariz é um corpo.
corpo, a gente acha que é nariz, né? Não. É. Eu costumo falar que a gente tem uma cinturinha, a gente tem os flanquinhos, a gente tem um bumbum, a gente tem tudo aqui, um peitinho. O nariz é um Porque, corpo. na verdade, é porque são muito. O aspecto estético do nariz envolve quase que a estética de um corpo. Então, o que que determina a estética do nariz? A ponta, o volume da ponta, o tanto que ela está empinada, a abertura nasal, a O tamanho, distância né? das narinas, né? O dorso nasal, a largura do dorso. Então, tem muita coisa. Então, quando você pensa em cirurgia de rinoplastia, e aí, vai mexer no dorso, não vai? Vai afinar o dorso? Vai diminuir o volume do dorso? A ponta, a mesma coisa? Internamente, a válvula externa, como que ela tá? Ela tá com uma abertura legal? E o impacto disso é muito grande. E você sabia que a fisioterapia é imprescindível na rinoplastia também? E até muito pouco tempo atrás, a recomendação do cirurgião é assim, não ponha a mão no nariz. Deixa o nariz. Deixa o nariz quietinho, porque quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, É. não fazer, né? Não mexe. Não. Em cirurgia plástica e pós-operatória é o seguinte, se você não sabe, não faz nada. Deixa o corpo fazer o feio, que pelo menos não atrapalha. Deixa eu te contar uma coisa, eu ouso a fazer uma analogia. Se uma nota de 0 a 10 não, de menos 10 a 10. O corpo sozinho, depois de uma cirurgia plástica, nariz, no peito, qualquer lugar. O corpo sozinho, eu daria uma nota 6. Sozinho. Sozinho. Se você faz um pós-operatório legal, né, com um profissional especializado, se você usa órteses compatíveis com o que você precisa, o resultado esperado, você tem uma nota 11. Olha, Mas se sensacional. você usa uma órtese errada ou faz algum procedimento errado, a nota é menos 10. Então, ou seja, se você não sabe fazer, se você não conhece o que você está fazendo, é melhor você deixar o corpo, porque a nota do corpo sozinho é melhor do que o errado. Entendi. Então, Entendeu? presta atenção, porque agora, para finalizar o nosso bate-papo, eu vou te perguntar sobre esse pós-operatório à distância. Isso. Quem está aí escutando, ouvindo, quer ter o flat bump, né? Flat bump. Isso. Então, como é que faz? O que tem que fazer à distância? Porque às vezes tem pessoas que são do interior, vêm para Belo Horizonte, fazem a cirurgia e depois voltam, né, para sua casa. Interior, outro estado, exterior. Você sabia Você que o presta Brasil... consultoria fora, sim, Sim, doutora? sim, para o mundo inteiro. Que maravilha, hein? Hoje eu tenho pacientes em todo canto do mundo. Que maravilha. E eles vêm operar sabendo dessa possibilidade. É o atendimento online. Ele surgiu muito de uma falta de especialidade, profissionais especializados em todo canto. Porque fazer errado não é pior do que não fazer Do que nada? não fazer nada. Ótimo. Então, A nota do corpo sozinha já é melhor. boa. Então, É. meu paciente que está aqui, eu tô com uma paciente que eu tô cuidando agora que ela está na Suíça. Ela veio, operou, ficou 10 dias aqui e foi embora. E aí ela tá lá. A gente faz sessão online. Eu vejo ela, eu checo toda a compressão para fazer ajustes. A gente faz exercício online. Então, eu boto o meu telefone, eu já tenho a câmera bonita igual a sua. Então, bora lá. Levanta o braço, deixa eu ver como é que tá o tecido. E a gente faz a sessão online. Vamos fazer agora a fisioterapia respiratória? Não, assim tá errado. Você tá usando musculatura acessória. Temos que respirar certo. Deixa eu ver como é que tá a sua saturação. Então, a gente prepara esse pós-operatório para ele ser realizado online. Mas isso aconteceu, num primeiro momento, pela falta de profissionais em todo o canto que a gente tinha. Então, assim, como é que eu ia deixar um paciente meu aqui com 10 dias ir embora para a Suíça e ficar lá fazendo massagem? Capaz. E muitos vêm de fora para o Muito. Brasil. O Brasil é Muito. referência, não é Referência, isso? e hoje vem muita gente operar aqui, muita mesmo. Então, o que a gente faz? A gente faz o atendimento online. E aí eu acompanho o meu paciente até 1 mês de cirurgia e depois eu libero ele para fazer... Dá alta para ele. Às vezes, aí depois ele vai fazer uma drenagem linfática, ele vai fazer um trabalho menos específico, mas é completamente possível. Às vezes é melhor do que fazer errado. E é isso, é sessões, eu marco horário. Eu falo com meus pacientes todos os dias, nos primeiros 10 dias. Ou é online, ou é presencial, ou é no WhatsApp, ou o que for. Eu preciso de notícia dele diariamente e eu acompanho essa evolução. É perfeitamente possível, doutora? Olha essa paciente.
É uma foto que ela me mandou, ó, tá no banheiro da casa Que dela. linda, né? Olha a marquinha lá no corpo. O que ela tá usando? Impressionante. O que ela tá usando? Flat bump. Exatamente. Ah. Então, eu não fiz nenhuma sessão de drenagem linfática. Então, a gente ia para o telefone, fazia todas as orientações online. E essa é uma foto dela com 25 dias de cirurgia. Ô, gente, que maravilha, né? Não ter aquelas dobrinhas nas Não. costas, sequinho, Sem fibrose, sem fibrose. sem aderência, sem irregularidade. Essa paciente fez remodelação costal, ela fez fratura nas costelas. Ela fez tecnologia de retração nas costas, ela fez lipoaspiração, ela fez enxerto na musculatura da coluna para ficar mais definido. Ficou perfeito. Ela fez lipoaspiração no abdômen, ela fez tecnologia no abdômen. Então foi uma cirurgia muito grande, onde a gente fez o acompanhamento dela 100% online, com um protocolo de compressão eficiente. Cinta de primeira etapa, cinta de segunda etapa e o flat bump dentro da cinta. Não, excelente. Olha, gente, eu vou confessar para vocês, viu? Eu que nunca fiz lipo, não tem silicone, tem nada. Depois que a gente conhece a doutora Patrícia e conversa com ela, ela passa tanta segurança pra gente que dá vontade mesmo de você, como se diz, ficar mais bonita, né? Eu tenho algumas amigas que falam assim, eu não posso encontrar com você que de duas uma. Você me convence a ser fisioterapeuta ou você me convence a fazer uma cirurgia plástica. Mas sabe o que é Porque isso? é muito amor. Amor, conhecimento. A gente percebe um brilho nos olhos dela. Outro dia uma amiga minha falou assim, eu tenho um filho que tá doido para fazer fisioterapia, ele pode conversar com você? Eu falei, você tá preparada para ele matricular? Porque não tem jeito. É muito Bom, amor. gente, olha, eu vou ter que voltar com a doutora Patrícia. Por enquanto, nós vamos passar aqui para você que se interessou, quer comprar, quer adquirir o Flat Bump. Como é que faz, doutora? Hoje o Flat Bump é distribuído pela R-Slim. A R-Slim hoje está no Instagram como R-Slim Oficial. E lá no nosso Instagram também tem telefone, todos os contatos dos consultores. Eu desenvolvo, normalmente eu faço o desenvolvimento desses materiais, faz todo o processo de patente e dou a exclusividade da distribuição para a R-Slim. Perfeito, tá até aqui, ó, no fundo também tem a marquinha da R-Slim. R-Slim Oficial. Muito bom. Olha, que bate-papo sensacional. Você gostou do Espelho Mágico? Adorei. Vamos deixar aqui o seu Instagram, como as pessoas podem te encontrar. Ela que também presta consultoria online. Tudo isso e muito mais, muito conteúdo, você acha no Instagram da doutora Patrícia, que tá aqui, ó, debaixo na sua tela. O @ doutora Patrícia Rezende. Estamos caminhando para o final. Quais são aí as suas mensagens, a sua mensagem final para aquela mulher que está nos assistindo agora, ou aquele homem que está ali na dúvida? Será que eu devo, não devo? Posso, não posso? O que você tem a dizer para essas pessoas? A primeira coisa é marcar logo uma consulta. Marca a consulta com os 2, 3 cirurgiões plásticos. Procura se identificar com a pessoa que vai cuidar de você. Seja o mais claro possível com relação às suas expectativas. Porque, Patrícia, qual cirurgião plástico você me indica? Eu falei, qual que é a sua expectativa? Você quer ficar em uma capa de revista, parecer uma Barbie ou não? Você quer só tirar um excessozinho que te incomoda? Então, alinhamento de expectativas. A segunda coisa, se programe financeiramente. A gente faz cirurgia quando a gente pode. Então, a gente vai lá, faz tudo que tem que fazer, faz todos os exames, paga todo o processo, tem que ter seguro. É muito comum quando a pessoa não tem plano de saúde, é importante que ela faça um seguro para qualquer intercorrência. E não negocie nada no pós-operatório. Deixa o dinheiro separado para o pós-operatório. Sim, porque é muito triste quando você vê, porque o corpo ele não vai parar a cicatrização para esperar você juntar dinheiro para depois você ir lá e fazer. Isso. Se programe para fazer. Se programe para que você tenha sucesso, porque é para ser muito, muito, muito bom. Mas desde que você não negligencie nada, nem do início, nem no meio, nem no fim do processo. Olha, gente, eu diria que planejamento, conhecimento e expectativa alinhada. Esse é o combo da doutora Patrícia Rezende. Isso. E aí algumas coisas que a gente falou aqui que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O bisturi esculpe, a cicatrização define. Pós-operatório é trauma e não é estética. Cinta é remédio. São frases, olha. Cinta é remédio. São as pílulas. Não é roupa. Porque roupa você escolhe, remédio você não escolhe. Né? Muito bem lembrado. Não tem a ver com o modelo que você gosta mais, tem um modelo que precisa de acordo com o seu processo de recuperação. Então, acho que são dicas valiosas assim, para o sucesso de todo o processo. Muito obrigada. Nós conversamos com ela, que é fisioterapeuta, especialista em pós-cirurgia, doutora Patrícia Rezende. Volte sempre, tá? Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Sucesso!
Valeu. Olha, você que está aí nos acompanhando, gosta do nosso produto? Então, gente, compartilha aí o Espelho Mágico. A última edição nós bombamos, viralizamos, viu? Foi muito bom. Fomos até parar no Nacional. Então, meu muito obrigada a você, que é o nosso seguidor, o nosso ouvinte internauta. E se você quer saber mais, escolha aí a sua plataforma digital, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, Instagram. Olha, estamos com o Espelho Mágico. E quem faz o Espelho Mágico é você. Eu vou ficando por aqui. Gratidão e alegria. Até mais.